Boa noite, galerinha. Boa noite, pessoal. Pessoal, vai subindo e vai interagindo. Sobe o coração, sobe o foguinho aí. O Felipe já tá aí na área. Já vou chamar ele, tá? Então vamos fazer aqui uma entrevista com o aprovado na Cefaz Amazonas, né? Aluno da turma VIP. Da turma VIP. Só colocar aqui né? Felipe Niero. Foi lá o menino e destruiu. Só colocar aqui. Pronto, fixar o comentário, beleza? Boa noite, pessoal. Pessoal, sobe a interação, sobe o coraçãozinho. Já vou chamar aqui o Felipe para entrar na nossa live. É... Felipe, se você quiser aí, pede para participar, porque aí eu consigo te adicionar de forma mais rápida, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu te acho aqui. Se não, manda o convite aqui, que aí eu consigo te incluir. Mais fácil você me mandar daí do que eu mandar daqui, tá? Vamos ver, Felipe, deixa eu ver. Tá, beleza, Felipe mandou aqui, show de bola. Então vamos lá, chamando Felipe Niero, aprovado na Cefaz Amazonas, dentre outros concursos, viu? Boa Fala, noite, Felipe, mestre. beleza? Beleza, mestre? Tudo bem? E Be- você? Beleza, né? Rapaz, o cara tá famoso, só dando entrevista toda hora. Aconteceu, né? Ah, beleza, show de bola. Então, galerinha, esse é o Felipe Niero, né, aprovado aí na Cefaz Amazonas, também aprovado na Cefa Pará e também aprovado no ISS BH. Né? Tá colecionando aprovações aí. O Felipe, ele é aluno, né, foi aluno, não sei se vai continuar sendo ainda, daqui a pouco a gente vai bater esse papinho com ele, da turma VIP do TI Total, né, e foi aprovado em oitavo lugar na Cefaz Amazonas. Pessoal, aproveitem para mandar perguntas, vocês podem mandar pergunta aí na interrogaçãozinha, né, na bolinha com interrogação, porque aí fica salva aqui a pergunta para a gente não perder no chat, tá? Pode mandar também no chat, mas é melhor que mande na interrogaçãozinha ali para a gente ficar com essa rastreabilidade das perguntas, né? Felipe, mas eu vou começar primeiro, na verdade, com a curiosidade, tá? Por que goiabada? Né? Só eu fiquei curioso nisso. Goiaba é um período de infância, tá? Eu levava de lanche goiaba na escola quando tava no ensino fundamental e aí pegou goiaba, entendeu? Mas é desde infância o apelido mesmo. Ah, massa, massa, massa. Felipe, antes da gente entrar de fato na preparação, estratégia de estudo e tal, fala um pouquinho aí mais, né, sobre você, qual é a sua formação, de onde você né, para a galera te conhecer. Certo. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Felipe. Eu tenho 34 anos. Eu sou formado em engenharia ambiental pela Unesp de Rio Claro. Minha formação sempre foi em escola pública. Sempre tive interesse por estudos, tal. Nunca fui um mau aluno, mas eu sempre estudei em escola pública. Eu trabalho no metrô de São Paulo. Eu fui aprovado em alguns concursos na minha área específica lá em 2013, 2012, que foi logo assim que eu formei. E eu comecei a estudar para a área fiscal a partir do início de 2019. E aí não parei mais até que vieram as aprovações agora. Você já respondeu até a pergunta ali da Adriana, né, que é quanto tempo você estudou. Então, pessoal, olha, o Felipe falou aí, né, desde 2012, 2013, tá na luta para a área dele, né, engenharia ambiental, não é isso? Isso. E, e aí para a área fiscal desde 2019. Então, veja que é um acumulado, né? Tá bem parecido aí com a Isso. minha, tá, Felipe? Eu também, em 2012, É, 2013, estava formando ali, né, e comecei a fazer concurso e tal. E aí, depois de lá até 2018, né, que foi minha última prova, até então, né? Espero que a última. E aí já vou até pegar esse gancho para aproveitar. Felipe, e aí, parou com algum desses ou vai continuar ainda para mais algum, tem mais algum grande objetivo aí no ramo dos concursos? olha, mestre, essa é uma boa pergunta, tá? Eu tô com uma briga interna aqui comigo mesmo, que eu não sei se eu continuo pro Mato Grosso, se eu paro. Talvez se eu vá prestar, vai ser só o do Mato Grosso mesmo quando sair, mas
não sei, eu ainda tô brigando todo dia comigo mesmo, assim, com a minha cabeça, para decidir. Porque você sabe, né, uma rotina pesada tal, e não sei. A intenção, por enquanto, é continuar ainda mais um pouco, pegar esse do Mato Grosso aí, tentar, e depois parar. Mas eu Uhum, também posso mudar de ideia até lá, entendeu? Eu ainda tô pensativo, sabe? uhum. Ainda mais para você que já está mais tempo, 2012, 2013, já acaba É, que vira um pouco de vício, né? É difícil largar, exato. é É difícil muito. largar, né? Todo esse tempo que você fica estudando, você para de estudar, você não sabe meio o que fazer, né? Você fica meio perdido, é meio esquisito, né? Tem uns que vai dar aula de TI, né? Tem uns que quando para vai dar aula de TI, né? Beleza, beleza. Pessoal, podem mandar nas perguntas, né? Então, só para a gente fixando aqui os insights, né? Então, desde 2012, 2013, já estava com outros cursos, 2019 para a área fiscal. Felipe, é, na- especificamente na área fiscal, você fez o BH, você fez o Pará e o Amazonas, esse que você foi aprovado. Isso, Teve alguma isso. reprovação aí no caminho? Ixi, muito mais reprovações do que aprovações. A galera vê assim, se aprovando em vários, assim, você fala que, nossa, é fora da reta, não sei o que, não sei o que lá, mas não, sou uma pessoa totalmente normal. Antes disso, eu tinha feito o ISS Campinas, acho que foi em 2019, foi a minha primeira prova que eu fiz na área fiscal. Depois eu fiz Você Faz Alagoas, acho que em 2020. E aí, o primeiro concurso que eu fiz para valer mesmo foi o para Cefaz Ceará. Esse eu fiz assim que eu sabia que eu já tinha uma bagagem maior, que eu estava com maior chance assim de ser aprovado, que eu realmente fui para brigar. Aí reprovei na Cefaz Ceará, reprovei em Aracaju, reprovei em Alagoas de novo. Então vieram várias reprovações antes de eu conquistar os objetivos, sabe? Isso é importante, né? Ressaltar para a galera. Eu costumo falar bastante, né? Felipe, você deve concordar com isso. Na verdade, pessoal, não é a gente que escolhe o físico, não. É o físico que escolhe a Exato, gente, né? É o físico que escolhe a exato. gente. Você vai fazendo as provas e algumas vai passar. E deixa eu te contar uma curiosidade, já que você falou isso. Eu comecei a estudar para área fiscal pensando em passar em algum fisco e morar na praia. Hum. E eu passei em vários e nenhum é de praia, entendeu? Então é exatamente isso que você falou. Você não escolhe onde você passa, assim. Claro, sempre tem os outliers ali que tal, mas como eu falei, eu não sou um deles, entendeu? Então é o fisco que acaba te escolhendo na maioria das vezes, sabe? Uhum. Mas não sei se você não é outlier, não, porque o Gustavo tá te entregando aí. Tá dizendo que o Felipe foi eleito o melhor aluno de engenharia de São Paulo. Imagina, não foi tudo isso, não. Imagina, Ele não é dando foi. sucesso aí, tá dizendo que normal nada, tá dizendo que isso aí não existe, nem assim não. Ah, e te falar uma coisa, viu? Não liga não, que tem bastante amigo meu na live aí, tá? Sempre entra Acho. uns aí, tá? Beleza, beleza. Tá, então vamos passar um pouquinho mais para a parte prática, né, Claro. do estudo. Então, beleza, Felipe, vamos, né, lógico, lá para a área. Vamos até falar sobre isso, né? De 2012, 2013 até 2019, o que que você. Sim, lógico que tudo se aproveita, até a experiência e tal, né? Mas em termos de disciplinas, em termos de estudo em si, o que que você trouxe de lá? Vamos fazer um recorte no tempo, né? Até 2019, o que que você trouxe de lá dessas preparações para esses outros concursos? Cara, claro que são preparações totalmente diferentes para concursos específicos na área, tá? E concursos da área fiscal. É completamente diferente o tipo de concurso, a preparação em si e tal. Mas o que eu trouxe, assim, eu já sabia um pouco, eu já me conhecia a maneira de estudar, sabe? Eu acho que isso aí acho que é o mais importante. Eu já sabia um pouco, me conhecia, me autoconhecia o como estudar. Eu, por exemplo, eu sou um cara bem intenso na preparação, não tive muito equilíbrio nos estudos, então acho que acredito que a principal coisa que eu trouxe é isso, a intensidade. Eu já sabia mais ou menos assim como seria o desafio, assim, sabe? Beleza. Em termos de matéria, então, só português? Só português e raciocínio lógico. Pronto, porque isso é importante falar para a galera e até para ficar alerta, né, pessoal? Assim, eu vejo muita gente. Eu quero eu recebo direto isso. Eu quero estudar para fiscal, mas estou vendo aqui o concurso do TRT saindo. E aí, será que eu faço? Será que eu não faço? Cara, sim, se eu tentar focar em várias coisas ao mesmo tempo, vai dar ruim, né? Focando já é difícil, né, Filipão? E digo, Imagina. e digo mais, desde que eu comecei para a área fiscal,
Eu não prestei, eu não desfoquei da área, não. Foi desde o primeiro dia na área fiscal até a aprovação final, sabe? Uhum. Show de bola. Então, beleza. Então, a gente aproveita basicamente português, mais o autoconhecimento de como estudar Isso, e rotina de isso, estudo e tal. Então, vamos lá agora isso. partir para 2019. Você começou a ir para Campinas e tal. Beleza. Conta aí um pouquinho para a galera, então, como foi o início dessa migração para a fiscal, né? Primeiro, por que decidiu ir para a área e depois, como foi o começo desse processo. Certo. Nas primeiras semanas assim que eu decidi começar a estudar, eu procurei informações, procurei aprender como que era a área fiscal, sabe? Como que a galera fazia, o que que era estudar por ciclos, procurei aprender como que funcionava o processo, sabe? Então eu fiquei algumas semanas assim procurando aprender como funcionava a área fiscal, o que que eu tinha que fazer, sabe? Então eu entendi que tinha um ciclo básico, que você ia colocando cada vez mais disciplinas, sabia que a concorrência era muito grande. Então, nas primeiras semanas foi isso, sabe? Eu estava concluindo um mestrado também no início, no primeiro ano que eu comecei a estudar, então eu também decidi não me cobrar muito, porque você trabalhar mais o mestrado, Uhum. mais a preparação para concursos, é um negócio bem intenso, assim, né? Mas foi isso, eu comecei a me inteirar sobre a área fiscal. Agora, por que que eu decidi a área fiscal? Claro, não vou mentir aqui por causa da remuneração. Acredito que todo mundo busca esse tipo de concurso também pela remuneração e pela flexibilidade que o cargo poderia me proporcionar, sabe? Assim, Uhum. como eu falei, meu sonho era morar na praia, talvez até eu consiga uma hora ou outra algum visto na praia ou ter alguma oportunidade que eu consiga é, uma flexibilidade maior, mas acredito que foram as duas principais coisas, foram a flexibilidade e a remuneração, inicialmente. Perfeitamente. Ó, o Costa Lucas está falando que vai dar um trato no teu cabelo, porque agora que tu é auditor, tem que estar guapo, tá? Beleza, beleza. Tá. E aí, beleza, decidiu ir para a área fiscal, acompanhou, e isso eu considero bastante importante, né? Assim, é aquela história de afiar o machado, né? A gente tem que Exato. afiar o machado também, não é só sentar e estudar. Lógico, a pessoa só sentar e estudar talvez faça, talvez demore Sim, muito mais. Mas se você afia o machado, entende? Pega depoimento da galera que já passou, pega as técnicas que costumam funcionar, lógico que vai ter que adaptar para a realidade de cada um e tal, né? Então, assim, aproveita esse tipo. Lógico, cuidado também para não ficar 24 horas exato. consumindo conteúdo de como estudar. Eu vejo gente que toda hora que eu abro uma live tem gente acompanhando, toda hora, toda hora. Se eu abrir de manhã, Aham, de noite. Então, você tem que ter cuidado, né? exato. Para tentar aproveitar as melhores dicas e tal, mas cuidado para não se perder nisso. Muita gente acha que talvez seja uma perda de tempo você Hum. passar uma semana, algum tempo assim, você estudando sobre como estudar, mas na verdade você está ganhando tempo, né? Porque Uhum. é ali que na verdade são os verdadeiros atalhos. Muitas pessoas buscam atalhos para como se passar num concurso desse tipo, mas na verdade é nesse início que você aprende como estudar que na verdade estão os verdadeiros atalhos, né? Uhum. Sim, com certeza. Inclusive, aproveitando, pessoal, que nessa linha aí vai ter a Operação Fiscal 2022, nos dias 20 a 24 de junho agora. Só ir lá no link da minha bio e se inscrever. 5 feras aí da área fiscal para dar dicas para vocês gratuitamente, tá? Beleza? Daqui a pouco a gente vai falar como foi celebrar tudo isso, tá? O Hugo, galera aí. Mas beleza, então decidiu área fiscal. Contei um pouquinho do início. Não, começou a estudar como, materiais, PDF, videoaula, como foi a prática do estudo, né? Que a galera quer saber, incluindo carga horária de estudo, etc. Certo. Eu comecei ali com o ciclo básico, aproximadamente umas 6, 7 disciplinas ali, e eu estudava por ciclos, né? Mais ou menos uma hora de cada matéria, entre uma hora e uma hora e meia. O meu estudo em toda a preparação foi a maioria em cima de PDF mesmo, tá? Aí videoaula eu usava assim pontualmente em uma disciplina ou outra que eu tinha um pouco mais de dificuldade, ou por exemplo em alguns momentos como assim translado para o trabalho,
alguns momentos assim que talvez exija você não tenha tanta concentração, sabe? Então eu acredito que videoaula e PDFs não são coisas excludentes. Eles realmente se complementam. E era assim, era PDF, videoaula e eu procurei usar assim, eu sempre me mantive aberto para todas as ferramentas que surgiam no mercado, sabe? Eu nunca falei, não, só vou estudar por PDF, só vou estudar por Uhum. videoaula, não. Eu sempre fui uma pessoa que foi aberta assim a estudar. Comecei a usar o Anki no final da preparação, quando eu descobri também. Então, realmente, eu me mantive aberto a todo tipo de ferramenta, mas basicamente foram PDFs para teoria, sistema de questões para durante toda a preparação e usava bastante também videoaula nos translados para o trabalho em horários que eu realmente não podia ler, sabe? Show de bola. Só curiosidade, descobriu o Anki comigo, com o Romero, ou foi em outras buscas O aí? Anki, cara, com o Romero. Romero, eu sigo o Romero e foi a partir do e-book dele lá que me deu uma clareada nas ideias com relação a Anki. Mas foi bem no finalzinho, nesses últimos Uhum. editais aqui, que eu comecei a usar o Anki na preparação, tá? Show, Se eu show de bola. pudesse, E se, até, se eu pudesse, eu já teria usado antes e recomendo para todo mundo, pelo menos, experimentar. uhum, beleza. Inclusive tem vídeo meu aí também no YouTube, como utilizar o Anki para concurso, e baixa o e-book do Romero, do Lucas Romero, Oh, galerinha, muito bom, que recomendo. é top demais, né? Inclusive, né, acompanha a galera lá do Guruji, eu sei que você foi lá acompanhado pelos meninos também, né? Oh, Os meninos estão fazendo excelente trabalho lá. Então é isso que a gente está falando de buscar o máximo de orientação e aquilo que eu falo, né? Tem que ser orientado por quem tem lastro, né? exato, Não exato. adianta, assim, se você está procurando um coach financeiro, não vai pegar um lascado para te ajudar, né? Então tem que pegar Não, quem é bem é, financeiramente, da mesma forma com o curso. Pega pelo menos quem já exato. trilhou o caminho, quem já passou e tal, né? Você tem que conhecer um pouco a história da pessoa, você tem que saber quem você seguir, né? Não é sair seguindo todo mundo também. Eu selecionava bastante isso, percebia quem tinha mais noção, quem Hum, tinha umas ideias muito boas assim sobre concurso, uma visão sobre concurso assim que eu concordava também. Eu procurava selecionar bem quem que eu seguia, não saía seguindo todo mundo também não. beleza, beleza. Pessoal, podem mandando as dúvidas, tá? É, tá, então pegou os Pri- materiais, né? PDF, vídeo, algumas coisas e Primeiro ano, tal. basicamente, ciclo básico. Ciclo básico, então, só para a galera entender, aquelas. Talvez não TI É, ainda, né? TI ainda não, né? não, hoje em dia eu falo que TI virou matéria básica, sabe? Uhum. Mas quando eu comecei em 2019 ainda não se falava muito sobre isso, né? Tava começando uma cobrança mais pesada de TI ali para 2018, 2019, então eu não inseri TI ainda como disciplina básica. Foi aquilo, constitucional, administrativo, contabilidade, raciocínio lógico, direito tributário, com certeza. Então, eram mais ou menos essas 5, 6 matérias aí, matemática financeira, inserir essas 5, 6 disciplinas inicialmente. Beleza. É, Quando você foi fazer a primeira prova, né, só para a gente ter uma ideia, quando você foi fazer a primeira prova, você já tinha fechado esse ciclo básico e já tinha incluído mais alguma coisa? Não, Ou é que nem eu e gosto de fazer as provas para levar chibatada e aprender? cara, eu acho que é importante fazer prova. Se você tem uma condição financeira para poder realizar várias provas, eu acho que é algo importante, assim, sabe? Eu nunca tive medo de fazer prova, assim, sabe? Quando eu fui fazer o ISS Campinas, por exemplo, eu não tinha estudado nada de legislação tributária municipal, eu sabia que eu não tinha chances de passar, entendeu? Mas eu fui fazer mesmo assim, eu tava finalizando o ciclo básico, ainda estava com várias matérias não finalizadas, não tinha nem começado, por exemplo, civil, empresarial, penal, mas eu fui lá para fazer para sentir como era o clima, né? Eu Uhum. estava muito enferrujado, fazia muitos anos que eu não fazia prova, nunca tinha feito prova em 2 períodos, em 3 períodos, sabe? Então eu acho que isso é importante para a preparação, você sentir esse clima assim, de prova, sabe? Não tem comparação de você ir lá, pegar aguinha, caneta preta, chocolate, sentar, marcar hora. Eu sei que a gente Exato. pode simular em casa, tá, né? Quem não tem a condição de fazer a prova pode simular em casa, mas, pessoal, se tiver a oportunidade, lógico, tendo cuidado para não ficar desfocando. Por exemplo, o Felipe falou que ele foi fazer em Exato. Campinas, mas pelo que eu entendi aqui, ele não pegou e, por exemplo, saiu Campinas e ele direcionou loucamente para Campinas. Não, 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 não. ele Tem que continuou ser na estudo preparação normal. normal dele, Isso. né? E foi só fazer a prova. Eu também gostava muito de fazer Exato. isso.
E outra, Por exemplo, Campinas é próximo de São Paulo, né? Então, para mim, era uma prova que era bem viável, assim, de fazer. uhum, uhum. A galera tá só te elogiando aí, né? A galera da família aí. Beleza. É, das disciplinas, né? Quais assim as que foram vocês teve mais dificuldade, na verdade, em termos de estudo? Certo. Contabilidade é um mundo novo, contabilidade, né? A hora que você se depara com essa curva de aprendizado de contabilidade, ela é bem diferente das outras disciplinas. Então, contabilidade eu sempre tive dificuldade na preparação. Cara, economia é uma matéria bem complicada também, estatística, e eu tinha dificuldade em TI também, cara. TI não é uma matéria fácil, você sabe disso. Mesmo Sei você disso. lecionando a disciplina, você sabe que TI é uma matéria pesada. Acho que, inclusive, você ouve muito isso dos concurseiros da área fiscal. Então, eu tinha muita dificuldade de TI no início, sabe? Sim. Na Também. verdade, isso aí é difícil para todo mundo, inclusive para mim. Exato. Não, não tô aqui para dizer, porque eu dou aula de TI, a disciplina é fácil. Não, não é fácil. Aham, A gente facilita um pouco mais o caminho, né? Ao invés de ensinar exato. em grego, a gente ensina em inglês, né? Digamos assim. Exato. Facilita. Facilita muito. Né? Tá, beleza. Galera, vão mandando as perguntas aí, tá? Pode ir mandando aqui no comentário ou na interrogaçãozinha aqui. Eu vou lembrando aqui de algumas coisas e tal. Questões, Felipe, em termos de questões, em que momentos você incluía a inclusão de questões, já desde o início da preparação ou em algum momento específico? Tinha alguma métrica de questões ou nem ligava para isso? Como que você trabalhava essa questão das questões? Né? Certo. No início, eu não, eu me preocupava em fazer as questões do PDF, tá? Eu não já caía direto para site de questões, não. Então, eu iniciei fazendo as questões do PDF, sempre finalizava a aula, fazia as questões do PDF, e depois, quando eu voltava na disciplina, eu já tinha finalizado o PDF, aí eu ia para site de questões. Mas a métrica, cara, era dentro do ciclo de estudos, assim, de Uhum. uma hora e meia. Eu nunca demorava mais que uma hora e meia numa disciplina, e o que eu conseguia de fazer de questões nessa uma hora e meia, era o que eu fazia. Mas questões foram ao longo da preparação inteira. Eu fiz mais de 80 mil questões, eu olhei lá no TEC a última vez. Então, questões foi do início ao fim, desde o primeiro dia até o final. Só mudou que antes era do PDF, depois que terminava o Uhum. PDF, ia para o sistema de questões. Entendeu? Agora, por exemplo, TI já foi um pouco diferente, porque TI é mais fácil utilizar um material mais mastigado, igual o material seu. Tem muitas questões assim no PDF já selecionadas. Fica muito mais fácil fica muito mais palatável a disciplina utilizando umas questões bem selecionadas do PDF do que caindo para TI no sistema de questões, né? Onde não tem os filtros funcionam direitinho, tal, fica algo mais fácil ir pelo PDF. Sim. É por isso que a gente coloca aí mais de 4 mil questões no curso, né? E a Exato, ideia é sempre exato. trazer mais. Essa dificuldade, né? Na verdade, é assim, Felipe, tu deve ter passado por essa dificuldade também na tua primeira área de estudo, né? Na engenharia, por exemplo, Exato. tu não devia achar questão no sistema de questão, ou pelo menos não conseguia filtrar corretamente. Então, essa dificuldade ela é comum para áreas muito específicas, né? Embora a Exato. TI seja uma disciplina que já é base e tal, mas ainda, pessoal, não tem uma maturidade nem em termos de cobrança de padrão que seja capaz de permitir que o sistema de questões padronizem, que consiga filtrar e separar direitinho. Porque não tem como mesmo, porque não existe padrão. Não é igual Muito, direito constitucional, né? Não é igual é, direito constitucional, você pega lá, tem lá o artigo 5º, o artigo 6º, o artigo 7º, bonitinho. Se você quiser fazer um aham, filtro de questões por artigo, você consegue. Em TI você não consegue. Nas engenharias, por exemplo, você não consegue. Então, por isso que é importante aí exatamente. ter material para isso. E essa foi uma das ideias justamente para ajudar a galera. A galera está perguntando aí quanto tempo de preparação. O Felipe já falou, tá, pessoal? Desde 2012, 2013 ele estudava para engenharia, tá? A área dele, engenharia ambiental. E de Área fiscal 2019 2019. Isso, 2019 2022 agora, né? Então, isso. 19, 3 anos e 20, meio de 22, preparação. 3 anos e pouquinho de preparação. Teve o Pará. Então, foram todos esse ano, né, Felipe? As 3 aprovações Foi. por esse ano. Olha só Aham, que foi. interessante, galerinha. Aquela teoria do bambu chinês, né? O bambu chinês passa vários anos sem crescer nada. E aí, do nada, ele cresce vários metros, né? Então, o Felipe estava aí, naquele
Aí o concurseiro que não tem, né, Cabeça. paciência, já desiste, cabeça, já desiste, ele está lá insistindo. Às vezes a gente fica chateado, às vezes fica Exato. desanimado, tá? Cansado. Cansaço é normal, mas tava lá. E aí, do nada, em um ano, 3 resultados no mesmo ano, né? Então, assim, quando o resultado Exato. vem, a dificuldade vai ser justamente essa agora, escolher qual e decidir se para ou se não para, né? Mas beleza, Felipe, quantas horas por dia? É a pergunta que a galera quer saber, Certo. né? No primeiro ano, eu estudei numa média assim de 3 horas por dia. Como eu falei, eu estava fazendo mestrado, mais o trabalho. Eu decidi não me cobrar tanto, eu sabia que não tinha como fazer muito mais, então eu peguei só o ciclo básico ali e eram mais ou menos umas 3 horas por dia. Agora, 2020 já veio a pandemia, todo mundo acabou ficando home office e aí eu gastava muito tempo de translado para o trabalho, né? Então deu uma facilitada boa o home office na pandemia. Aí eu aumentei a carga horária, eu fiz mais ou menos umas 2.000 horas líquidas ali em 2020, então eu estudava cerca assim de umas 5, 6 horas em média, assim, sabe? Um pouco menos durante a semana por causa do trabalho Uhum. e aos finais de semana mais ou menos umas 6, 7 horas líquidas, assim, mais ou menos, sabe? Perfeitamente. Então, vamos dizer que está uma média de 25, 30, no máximo ali 35 horas por semana, Exato, umas 35, razoavelmente isso. isso, umas 35 horas na semana. Isso é importante a gente falar para o pessoal, né? Principalmente para quem, inclusive, para quem trabalha, né? Quem trabalha e estuda passa, quem estuda, quem Aham. só estuda passa. Pessoal, as estatísticas, na verdade, mostram que é mais ou menos meio a meio, né? Na verdade, depende muito mais da dedicação do projeto concurso do que da situação de vida. É lógico que cada situação é Exato. uma situação, você está falando no trabalho. Teve gente aí que me mandou que trabalha 15 horas por dia, você está na escravidão, né? Não, Você sim. trabalha 15 horas por dia, aí fica difícil. Mas normal, você tem um emprego normal de 8 horas, né, 9 horas ali contando a hora de almoço, no mínimo você já tem 2 de deslocamento. Também, como o Felipe falou, eu Exato. estudava videoaula no trajeto, no Videoaula, translado. exato. Trem, metrô era videoaula. Também fiz muito isso. Olha, quando eu morava em Brasília, já estava concursado, mas eu fazia o quê? Às vezes eu pegava o ônibus no sentido contrário. Porque se eu Ah, pegasse no sentido direto, era W3 lá em Brasília, demorava só 15 minutos. Se eu pegasse no sentido 2, sentido contrário, pela L2, que é pela UNP, demorava meia hora, que aí era o tempo de uma videoaula. Então, às vezes, eu pegava um sim. ônibus contrário para ir para o trabalho, isso aí que eu trabalhava lá no DENIT, para poder dar tempo a assistir uma videoaula. Então, assim, é tudo a questão de Eu, organizar fa e eu sistematizar para dar fazia certo. isso também. Eu pegava o metrô no sentido contrário, porque eu conseguia ir sentado, e aí sentado era um pouco mais confortável de assistir a Uhum. videoaula. Então eu também fazia algo parecido assim, sabe? Show de bola, show de bola. Deixa eu ver se a galera tem mais pergunta aqui. É, lá, quanto tempo, quantas horas? Pode perguntar, professor, o que quiser. Estou aberto aí. Tá. Então falamos das disciplinas, né? As Primeiro ano, principais. ciclo básico. Aí Aí comecei. depois começou a incluir o restante, né? Civil, Sim, comecei, empresarial, penal. exato. Aí comecei a incluir civil, penal, empresarial, essas matérias mais intermediárias, contabilidade de custos, tal. E aí, 2020 também não teve mais nenhum concurso, né? Teve a pandemia, os Uhum. concursos. Aí eu aproveitei aquilo ali e falei, bom, agora é a hora de eu alcançar a galera, né? Porque assim, aí eu sabia que eu ainda não estava competitivo para fazer provas. Então 2020 foi um ano assim que foi aquele ano de eu dar aquele gás. Eu falei, bom, a hora que passar a pandemia, todo mundo já falava que os concursos estariam represados e que 2021, assim que arrefecesse a pandemia, seria um ano de muitas oportunidades, como realmente foram, né? Então, quando entrou 2021, que os concursos começaram a voltar, surgiu boatos ali da Cefaz Ceará, Aracaju, que havia sido suspenso, foi retomado. Ali eu já estava me sentindo mais preparado e com chances de disputar a vaga. E ali que foi, por exemplo, que eu incluí TI em 2020 também, TI, custo, civil, empresarial, penal, e aí é aquilo, né? Depois que sai o edital, aí você só dá aquela lapidada na legislação tributária, numa disciplina ou outra, que é um pouco de surpresa para todo mundo, mas ali eu já, em 2021, eu já estava prestando provas que eu sabia que eu poderia brigar por vaga, sabe? Perfeitamente. E aí assim, é bem nítida, né, essa diferença entre quem é aprovado
e quem não é aprovado. Porque, por exemplo, quando chegou em 2020, o que muita gente fez? Desanimou, não vai mais ter concurso, não sei o que e tal, aí não estudou, né? Sempre assim, vai ter reforma administrativa, aí não estuda porque não vai ter mais concurso, vai ser ruim, porque vai entrar governo, vai sair governo. Mas, pessoal, isso é só o que eu chamo de autossabotagem, né? A pessoa fica procurando um motivo sempre para se sabotar, sempre para se sabotar. E aquilo, né, mestre? Assim, se você for parar para olhar, sempre vão ter notícias positivas e sempre vão ter notícias negativas. Cara, são dois lados ali, são dois caminhos que você escolhe para onde olhar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa otimista, eu sempre procurei ver o copo meio cheio, sempre Uhum. procurei notícias e coisas que me motivariam, sabe? Não, eu sempre deixava de lado essas notícias de morte, de pandemia, de tal. Eu sempre procurei me desligar disso, sabe? Focar Uhum. realmente no que interessava ali para o objetivo. O objetivo era passar, eu me ligava no que me motivaria, sabe? Perfeito. E isso é importante, né? Porque o que eu vejo muita gente fazendo tá 100% do dia no noticiário, vendo notícia da guerra na Ucrânia. Pessoal, não estou dizendo que assim, a gente não deve, sei lá, ter coração, sentimento em relação às coisas, não. Só que tem coisa que não está no nosso controle. Não Exato. está no nosso controle, então não adianta. Assim, tem coisa que a gente tem que se alienar mesmo, tem que ser alienado. Eu nem sei Cara, por que teve a guerra da Ucrânia com a Rússia, eu nem tipo, sei o não porquê até hoje. sei, guerra na Ucrânia, não sei quem, nem quero saber também quem está disputando a eleição, qual é o time que está ganhando, né, essas coisas e Exato. tal. Porque, assim, se você divide muita energia, então É, você. Assim, e tem a energia temporal, né, a questão de tempo disponível mesmo, que você gasta o tempo ali, mas tem a energia cerebral. exato. A- se você consome muita informação ruim, você vai cansar sua mente, aí quando você for estudar, não rende. Então, assim, tem hora que tem que Principalmente se desligar. principalmente para quem trabalha, né? Já tem o tempo escasso, então Uhum. você tem que otimizar o tempo ali. Todo o tempo ali é o tempo para você estudar, entendeu? Então, você ficar se preocupando com muitas coisas, são muitos pratos para se equilibrar ao mesmo tempo. Uhum. Então, realmente, você tem que ficar um pouco alienado das coisas. É uma fase meio complicada mesmo, mas depois você vai ter todo o tempo para se manter antenado de outras coisas que você gosta, de você quer ficar sabendo. Então, realmente é uma época que você tem que ficar um pouco sem saber o que está acontecendo mesmo, sabe? Perfeitamente, beleza. Pessoal, podem mandar as dúvidas, mas vamos entrar agora na tal da TI, né? Vamos entrar agora na parte de TI, Bora. especificamente aí. Você falou que começou a estudar TI ali e tal, só para né, curiosidade, estudou por outro professor antes de estudar pelo professor Ramon, né? Ou já foi direto para o professor Ramon? Que momento aí decidiu entrar na turma VIP, etc. Falei um pouquinho da galera da tua experiência com TI. Pode contar tudo aí. Certo. Cara, TI, assim como na maioria dos concurseiros sabe, é uma disciplina que está sendo cada vez mais cobrada na área fiscal, né? Cada vez só aumenta mais a importância da cobrança e, inclusive, tem um motivo, né? Porque dessa cobrança, porque realmente é uma disciplina que você usa no dia a dia da área fiscal, sabe? Eu ainda não estou trabalhando como fiscal, mas eu tenho amigos auditores e eu ouço muito deles, né? Que TI é uma disciplina que você realmente faz parte do dia a dia do auditor. Então tem um motivo da cobrança, né? Cara, quando eu comecei com TI, cara, não comecei pelo senhor, não tinha os professores que eu utilizei não tinham aquela didática, o material era um pouco confuso, a disciplina é muito grande, já é uma disciplina com uma curva de aprendizagem mais lenta, assim, não é algo que você lê o PDF uma vez e já sai fazendo 80, 90% nas questões, né? Então eu comecei a bater cabeça com TI, comecei a bater cabeça mesmo, e aí é aquela hora que você usa as redes sociais para saber o que está rolando, né? Está rolando. Qual é o professor de TI que a galera está usando, que a galera recomenda? Esse era o tipo de informação que eu procurava me manter antenado, sabe? E falavam muito bem do senhor. E aí eu decidi experimentar o material do senhor tal, antes da turma do TI Total, quando você dava aula no Estratégia, eu Uhum. comecei a usar o seu material e eu gostei bastante. Aí depois o senhor resolveu seguir seus caminhos, começou a fazer o curso próprio. Aí chegou uma hora que eu falei, não, cara, tô tomando pau em TI aqui nas provas, tava com desempenho de, sei lá, em casa até chegava nos 80%, mas chegava na hora da prova, a banca pesava a mão e pumba.
derrubava lá, caí na Cefaz Alagoas, eu caí em TI, cara. Na Cefaz Alagoas eu caí em TI, fiquei muito chateado porque é aquilo, né? Tinha estudado muito TI já Uhum. e mesmo assim caí. Aí quando foi a virada do ano eu falei, não, preciso pegar um curso próprio, estudar mais. E aí veio o curso seu, professor, de TI Total, da turma VIP. Eu sabia que, por exemplo, no Amazonas agora, é, era FGV, estavam falando que iam cair muita auditoria fiscal. Não acabou caindo na prova, mas a FGV ela é muito conhecida. Acho que na Cefaz Espírito Santo foi cobrado Espírito Santo. SQL, foi cobrado. Eu não cheguei a fazer essa prova, mas você vai resolvendo questões anteriores, né? Eu vi que a cobrança era pesada em auditoria fiscal, então peguei o TI, a turma VIP, porque, cara, ali tinha tudo, né? Tinha o curso de nota fiscal eletrônica, de escrituração fiscal digital, que parabéns, são cursos excelentes que você ministrou. E é aquilo, abriu assim mais a cabeça, sabe? Ficou muito mais palatável o TI. Os exercícios que o senhor seleciona assim no PDF são exercícios muito mais assertivos. Aqueles esquemas de final de aula, você também resume muito bem a informação. E realmente eu comecei a aumentar o percentual de acerto em TI. E TI passou assim de ser um problema para ser um diferencial, assim, sabe? E o pessoal acha assim, né? Não, mas eu não tentei, você não precisa gabaritar TI, né? TI é uma Uhum. matéria que você não precisa. São pouquíssimos que vão gabaritar TI. Ô, Então, ô, Felipe, ó, ó, falou aí, ó, só interrompendo essa parte aí. Ficou em oitavo lugar na Cefaz Amazonas. Qual foi a tua nota TI? eu tirei 80% foi, 80%. 80%. Então, não Isso. precisa gabaritar. 80% é nota altíssima, Não, tá? É nota altíssima. Nota altíssima. O primeiro lugar, né, o Júlio, tirou o Júlio. 90%. Também foi aluno da nossa É, turma VIP. Também foi aluno da nossa turma tô VIP. sabendo, tô Tirou sabendo. 90%. Tirou 90%. Inclusive, eu estou tentando contato com ele aí. Ele não me respondeu ainda, não. Tu deve estar aí nos grupos com ele? Tu deve estar nos grupos com ele? Pede para ele falar comigo. Olha lá. Então, a TI, pessoal, inclusive, né, fazendo uma propaganda, nós vamos ter o Destravando TI 2.0, no dias 27 e 29 de junho e 1º de julho, e que vou falar justamente isso. Quais são os erros que você não pode cometer no estudo de TI, o que você precisa realmente saber e como que você transforma no seu diferencial competitivo. Que é o que o Felipe falou. Era uma dificuldade, ele está transformando no diferencial competitivo. Porque numa prova dessa que você faz na Amazonas, Felipe, vou te dizer o seguinte: se você faz 60%, 70%, você está nas cabeças. Exato. Numa prova como foi a que você faz Amazonas, porque tem questão lá totalmente aleatória, questão de mapa, né? Teve questão de Lembra. mapa, Essa eu errei essa questão. que nem TI é aquilo, né? Aquilo ali Aham. primeiro que nem é TI. No Power BI. Não é Power BI, é um tipo de mapa. Quem estuda esse negócio aí Exato. é geógrafo, né? Então, se tem coisa que é fora da curva, talvez foi essa questão que o Júlio errou, não sei se ele errou ou acertou essa, mas questão fora e outras questões que não dá para fazer realmente porque não tem lastro nenhum, não tem histórico nenhum, e aí as bancas vão sempre inovando cada vez mais, né? Tem aquilo, né, professor? Assim, se a banca ela quiser pesar a mão de acordo mesmo, ela vai ferrar a galera geral, entendeu? Então vai nivelar ali, todo mundo vai ter uma nota baixa, entendeu? Mas aí Uhum. como que é? Você faz uma preparação para você se cercar ao máximo e se vier uma questão com um nível mais difícil, não só aquelas questões impossíveis, mas se vierem questões difíceis, você também conseguir acertar, né? Uhum. Você tem que estar preparado para acertar todas as fáceis, todas as médias E e a algumas maioria das difíceis. difíceis. A Isso. maioria das difíceis. As impossíveis não tem jeito, né? Que é o que Não. aconteceu, por exemplo, com o TCU. Cara, 18 Meu, questões no TCU. Para começar a história, duas fora da edital. Não tinha como ninguém fazer. Duas fora que da foi edital. aquilo, né? Mais umas oito aí, tranquilamente, mais umas oito que não dava para fazer hipótese nenhuma na hora da prova. Então, Exato. assim, numa prova daquela, como é que você teria que fazer o quê? Você teria que fazer 8 a 10 questões. Se você pegar 8 a 10 questões no TCU, você está entre os mais bem preparados. Na Cefaz Amazonas, se você vai para 6, 7, 8 questões, vamos dar até 8, né? Porque 9, acho que só foi o Júlio que tirou 9. Sim. Até 8, assim, excepcional a nota. Você não precisa gabaritar. Quando você vai para Não. contabilidade, quando você vai para direito tributário, direito Aí administrativo, aí é outra história. Né, Felipe? Aí é outra história. Então, para TI muda um pouquinho, mas você tem que estar. não. Agora, se você destoa muito disso, aí o que eu vejo muito é isso. Aí a galera, não vou investir no curso de TI, vou ficar aqui com o meu feijão com arroz. Aí chega numa prova que era para fazer 8,
faz 3. Sim. Aí não dá. Não sei se Porque, você está né? lembrado da prova do Pará também. Eles pesaram bastante a mão em TI, né? Tinham muitas questões ali que estavam fora do edital, Uhum, muitas questões ali com nível de cobrança altíssimo, questão de machine learning, questão assim que realmente estava pesado. Mas tinha questão de PMBOK ali, você não podia errar a questão de uhum, PMBOK, né? uhum. O Pará foi engraçado, Felipe, que foram 2 provas, né? Teve a de fiscal e a de auditor fiscal. Eu fiz só a de A de, fis- fiscal. a de fiscal foi essa que foi fora da curva. Isso, Eram isso. 20 questões, tá? 20 questões. Das 20, nós tínhamos 4 fora do edital. Olha o absurdo. Eu lembro 4 da questões correção. fora do edital. Assim, das 4, quem estava estudando para fiscal e tal, outros concursos, conseguia fazer 3. Aham, Se você estivesse estudando para outros concursos. Agora, se você estava aham, estudando puramente para o Pará, você não conseguia fazer. ISO exato. 27001, fora do edital, fora do edital. Quem estudou sabia que era ISO 27001. Agora, quem Exato. nunca viu, não tem como. E É, fora essas 4, tinha mais 3 que era nível perito da Polícia Federal, que são questões que só cai para perito da Polícia Federal ou para oficial de inteligência da BIM. Então, naquela prova, o que o candidato bem preparado tem que fazer? Tem que os fazer mínimos. 12 Sim, questões. os 12, mínimos 13 e mais uma questões. coisa e mais uma outra questãozinha ali que você conseguia pincelar ali, né? Uhum. Agora, na prova de auditor fiscal, que foi da semana seguinte, aí a coisa já muda de figura, porque só tinha uma questão fora do edital e Ah, uma meio que difícil. Então você tinha 8 questões que dava para brigar. Tanto que a galera foi para fazer 8, né? Teve aluno que fez 8, fez 9, né? Que sim, sim. acaba acertando uma que está meio fora também. Então é importante, acho que, assim, em TI, né? Nessas disciplinas que estão sem escopo, que não tem escopo definido, são amplas, o importante é você não ficar muito abaixo da galera. Você tem que ficar ali e, de repente, com a nota um pouquinho maior, né? É o caso de Exato. vocês aí aprovados. É Não o que estão precisa. conseguindo. É ilusão você achar que você vai chegar numa prova e gabaritar TI, porque realmente não vai, cara. TI é um mundo. É igual eu vejo muito assim parecido, assim, um pouco assim com contabilidade no início da preparação. Você olha assim Uhum. contabilidade e você fala, nossa, você até assusta. Só que TI é diferente que você continua estudando e mesmo assim você está assustado, entendeu? Mas é isso, TI é um mundo e se a banca quiser pesar a mão, ela vai pesar a mão e aí você tem que fazer o máximo que dá para fazer, né? Exatamente, exatamente. E assim, importante que igual o pessoal recebe lá do direct, professor, com o seu curso dá para gabaritar a TI? Eu disse, não, eu nunca vou te prometer isso, porque eu nunca gabaritei uma prova de TI. Como Então. é que eu, que nunca gabaritei uma prova de TI, vou te prometer que você vai gabaritar? Eu tive alunos que já gabaritaram, mas lógico, tem que ter a Aham. circunstância ideal para isso. Você tem que ter uma Perfeito. prova dentro do padrão, você tem várias coisas. Né? Primeiro você faz a Alagoas, a gente teve a Isadora, que foi a primeira colocada lá, Aham. e gabaritou a prova. No TCR, a gente teve o Ilcinho, gabaritou a prova de análise de dados. Mas é uma circunstância específica. Dá Né? prova. Isso não é o normal. Da prova. Isso da prova. Não é o normal. O Não. normal é ficar por aí, 70, 80, né? No máximo ali 90, quando a prova é muito tranquila. Exato. Ou se você ficar com 50, 60, 70 ali, numa prova mais difícil, você está muito bem preparado. Porque aí quem não E, está bem preparado vai estar com 30, 40. exato, exato. Até em casa mesmo você vê que os percentuais em TI, eles são realmente um pouco mais baixos do que são em outras disciplinas, mesmo você sendo um aluno avançado, sabe? Então é Uhum. aquilo, não se cobrar tanto com TI, claro, estudar muito. Foi uma das matérias assim que quando eu estava avançado, eu mais estudei, porque TI sempre, geralmente tem peso 2 inclusive, quiçá às vezes até peso 3. Então você tem que chegar muito bem preparado, mas assim, não buscar a perfeição em TI, porque isso aí é praticamente impossível, né? Perfeitamente, show de bola. Muito, muito bacana isso e bom saber que os alunos também entendem, têm esse sentimento, né, de que, sim, é impossível, né? É impossível. É justamente um dos erros que eu vou falar lá no primeiro aula do Destravando TI. Galera, se tiver alguma dúvida, manda. Felipe, só em relação ainda à TI, turma VIP e tal, assim, em relação especificamente à turma VIP, né? Você falou Aham. mais do material, esquematização, questões e tal, mas em relação assim, ao que é entregue na turma VIP, o que, que você mais gostou, o que, é que você, né, achou bacana aí na iniciativa? Duas coisas. O curso de nota fiscal eletrônica, que é como se fosse um bônus, então, novamente reafirmando, ficou um curso excelente. Eu não vi nenhum outro lugar algum professor ministrando um curso assim. Inclusive, eu tenho certeza que quando eu estiver dentro do fisco, eu vou utilizar, vou puxar lá o curso,
porque eu realmente vou precisar. Então eu assisti ele de cabo a rabo, eu assisti ele 2 vezes para fazer a prova do Amazonas. Não caiu nada, mas tudo bem. É, não é porque não caiu que você não vai achar que o curso não é bom, né? Então, Uhum. eu estava totalmente coberto, nota fiscal eletrônica e escrituração fiscal digital, excelente. E aquelas revisões de véspera, professor, também são excelentes ali da última semana. Você faz um Uhum. resumo muito bem feito, assim, do conteúdo. Você vai com uma segurança para a prova, você não precisa nem revisar. A própria revisão sua é a revisão de véspera ali, de reta Uhum. final ali em TI. Então, essas duas coisas são muito importantes. Além de, é claro, assim, você coloca muito conteúdo ali, né? Mas muito conteúdo mesmo, muito mais, inclusive, do que vai cair no edital. Então, se vem um edital com um conteúdo um pouco esquisito, assim, igual, por exemplo, acho que veio na Cefaz Sergipe, né? Veio bem pesado em TI. E assim, provavelmente acredito que também venha mais ou menos assim nessa toada no Mato Grosso. Então eu sei que eu vou estar coberto ali, entendeu? Dá uma Uhum. segurança muito maior, porque tem muito conteúdo ali, muito mais do que você precisa, inclusive. E você Sim. coloca também o roteirinho básico, né, do que seguir, assim, se você não está estudando para um concurso específico. Então, você sabe mais ou menos a ordem, o que é extremamente necessário você saber. Banco de dados, PMBOK, BPM, BPMN. Então, você vai seguindo aquele roteirinho. Quando sai o edital, você só cobre o conteúdo novo, que inclusive ele está ali no próprio curso, e você não precisa Uhum. procurar mais algo em nenhum outro lugar. Então, tudo que você precisa vai estar ali. Exatamente. A ideia é essa, né? O TI hoje ele já está com 54 aulas, mas a galera meio que se assusta. Inclusive, muita gente acha que esse curso ele é específico para a galera de TI. Na verdade, Aham. não, pessoal. Na verdade, é porque os assuntos vão caindo nos físicos de área geral e a gente vai incluindo sempre que a gente, lógico, sempre quando a gente consegue cobrir um edital, a gente vai lá e inclui. Só para Sergipe, como você falou, foram 12 aulas novas que a gente incluiu. Então, quase que eu fico maluco para cobrir aquele edital do Sergipe, né? Assim, aula que eu nunca tinha ministrado na vida. Aula de coisa que eu Sim, nunca tinha nem estudado na vida, para ter ideia. Então, sim, assim, a ideia do TI Total, né, é justamente, como o nome diz, é ser total. Lógico que pode acontecer de algum edital, né, a gente não conseguir cobrir pela disponibilidade e tal, mas a gente vai sim. sempre dar o máximo de fazer isso, né? Em relação ao curso de INFS, falou um negócio interessante que vai utilizar dentro do Fisco. O Neurisnaldo, né, que ele já foi Aham. aprovado na Cefaz Alagoas, ele já marcou a gente aqui, ele citou justamente isso. Estava lá fazendo o curso de formação, estudando NFFD, e estava só lembrando do curso de NFFD. Vou dizer, cara, não é porque seja meu esse curso, não, mas esse curso tá bonito, viu? Esse Não, NFFD ficou. deu Tá um muito trabalhinho, além, tá foi muito além do um desafio bem que grande. tá muito além, vai muito fundo assim o curso, né? Entendeu? Então eu acho que assim, se caísse uma questão de nota fiscal eletrônica ou de FD na prova, cara, eu ia matar, entendeu? Eu ia matar porque assim você vai bem a fundo, a parte de interligar os blocos, tal. Então eu tava afiado naquilo lá e assim é engraçado porque aí você bate o olho na prova de TI e você vai confiante, né, para TI, mesmo que Uhum, caia aquelas questões malucas que você não uhum, saiba, você sabe, você pensa assim, né? Bom, isso aqui ninguém sabe, né? Porque eu uhum, estudei tudo que era para estudar, né? Então dá uma uhum. confiança numa matéria que realmente pode desestabilizar um candidato, você sabe que está muito bem preparado e coberto. Vocês, assim, é importante, vocês vai preparado para saber até o que você não precisa saber, Exato. né? A verdade é essa. Ninguém vai saber tudo, eu não vou saber tudo de TI, ninguém vai saber tudo, mas você, assim, a gente vai preparado para saber o que não precisa saber. Então, quando você olha na questão, diz, cara, isso aqui não precisa saber, não. Eu vou Aham. chutar e tal, vou tentar ver alguma lógica e tal, mas, assim, não tem, né? Não tem como fazer. E do NFS, da importante que você falou, não caiu na Cefaz Amazonas, né? Mas é engraçado o padrão de banca, né? Porque é por isso que muitas vezes a galera pede chute. Ah, professor, chutei os assuntos que vão cair. Cara, se a gente pegar a prova imediatamente anterior da FGV para Fisco, que foi a Cefaz Espírito Santo, 40% da prova de TI aplicada à auditoria tributária foi NFFD. Ou Exato, seja, então, foi. se você pegar a última prova, se você pegar a última prova da banca, da própria banca, para a mesma área, foi um padrão totalmente diferente dessa. Então, Sim. é por isso que eu digo, TI não dá para escolher o que estudar. Exato. Você escolhe no pré-edital aqueles temas que são mais cobrados, né? Que é o que a gente chama de roteiro básico, né? Roteiro básico da área fiscal, que são 18 aulas, dá 54.
E aí, no pós-edital, você vai ter que dar o máximo para cobrir tudo. Pode ser que não Sim, consiga, mas você vai tentar. sim. Né? Porque não dá para escolher assunto. Porque chega lá, a banca escolhe assunto, sei lá, você faz Sergipe. Nem caiu, cara, assim, muita coisa do que estava fora do padrão, né, do Ah, normal. é? Mas se chega lá, a banca me cobra 3 questões de UML em 10, entendeu? A banca pode escolher o que ela quiser, né? Dentro do Tá edital. louca, né? E É, não tem padrão. o padrão é não ter padrão. O padrão de TI é não ter padrão, é exatamente. Então, assim, é diferente você chegar lá para o Silvio Santos e perguntar para o Silvio Santos o que é que mais cai de contabilidade O na, cara na FGV. decifrar Ele essa vai dizer prova na pra ponta da você. língua. Ele vai dizer na ponta da língua o que é Exatamente. que mais cai. Eu consigo Exatamente. dizer, dentro de cada tema. Eu consigo dizer dentro de cada tema. Eu consigo dizer que banco de dados, o que mais cai na FGV é Aham. normalização, né, os Sim. axiomas, coisas lá. O que mais cai em SQL é a cláusulazinha existe, aquela tal da Aham. existe dentro de cada assunto. Agora, dado um edital, não tem como dizer É. estuda esse, não estuda aquele. Não, Porque não dá para realmente, negligenciar assuntos, né, com TI. não. Por isso que tem que se preparar desde bem antes do edital. Exato. É das 5 disciplinas mais importantes, né? Direito tributário, contabilidade, legislação tributária, auditoria e TI. Hoje, se eu fosse assim recomendar ciclo básico, TI tá no ciclo básico, entendeu? TI é uma matéria ali que eu começaria a estudar assim desde os primeiros dias de estudo, entendeu? Não é uma matéria fácil, mas justamente por isso que você inclui ela desde o início, para poder abranger todo o conteúdo ali, principalmente aquele ciclo. A gente tem um ciclo básico de TI, que é aquele roteirinho que você faz que cai em todas que tem uma maior chance de cair em Uhum, todas as provas, né? Então, uhum. TI virou uma matéria básica, né? Então, eu já incluiria no ciclo básico tranquilamente. Perfeito. A Lúcia está perto na carga horária, já falou, tá, Lúcia, da carga horária? Em torno de 30 a 35 horas 35, por 30, um semana. pouquinho mais, uns 35 a 40 horas semanais ali, apertando um pouquinho mais no pós-edital, né? Sempre se dá aquele Pronto, gás pós-edital maior. ela falou, a gente não falou isso, Felipe, mas pós-edital, chegava a tirar férias, alguma coisa assim do tipo, para dar aquela intensificada? Professor, todas as minhas férias, assim, coisa de 1 ano e meio, 2 anos, foram para estudar. Acho que as últimas 3 ou 4 férias eu tirava um mês ali, 3 semanas antes da prova, para estudar. Então, assim, quem trabalha realmente, cara, a vida não é fácil, não. Você está Uhum, estudando para um concurso de área fiscal, você está ali competindo com os geniozinhos do ITA, ali, com a galera uhum, que tá só pelo estudo. Então, cara, você tem que usar das ferramentas que você tem. É o quê? É o final de semana, são as férias, entendeu? Então, realmente, assim, você tem que fazer o máximo ali para poder igualar com esses caras. E uma das coisas é tirar férias antes das provas. Assim, as minhas 3 ou 4 últimas férias foram para estudar. Assim, pegava ali duas, quebrava férias em duas. Um edital, a prova, 2 semanas antes, férias. Na outra prova, 2 semanas, férias. Então, eu sempre usei férias para estudar. perfeitamente. Mas tu tá pouco ainda, foi só 4. Eu de 2012, Aí, ó, oxe, 2013, 2012, 2013 até 2019, eu só tirei férias em 2019. Assim, caraca. para tirar férias de verdade, viajar e tal, foi isso. Todas as outras eram para estudar, né? Fazer alguma coisa da vida. Mas beleza. Felipe, não vou te alugar muito mais, não. A galera, não sei se tem mais alguma dúvida aí, deixa a galera te mandar dúvida. Mas eu queria te pedir aí, né, para dar alguma. O que é que você considera de orientação importante, de orientação final para a galera que quer ser, né, o próximo ou a próxima auditora fiscal do Brasil, em qualquer fisco do país? Bom, professor, assim, minha trajetória ela se resumiu e que eu posso te dar dica para a galera são em duas coisas, assim. Eu já falei em outras lives que eu fiz, mas é foco e persistência. Foco para você saber dizer muitos nãos. Eu sempre fui um cara muito obstinado, assim, muito obsessivo em me tornar auditor fiscal. Eu sempre levei o projeto auditor fiscal com a máxima seriedade do mundo, até talvez até mais do que o que eu precisaria levar. Mas eu sempre encarei algo assim como uma das coisas mais importantes que estavam acontecendo na minha vida, sabe? Então, assim, você levar com muita seriedade, muito foco, você vai ter que falar muito não mesmo. Todo mundo quer ganhar 20, 30 pau, e realmente você tem que fazer por merecer, primeiro, para depois você se perguntar o porquê que não está acontecendo, né? Então, ali, eu sempre tive foco, então você tem que falar muito não. Realmente não é algo fácil, tá? Eu não estudava de uma maneira equilibrada, pessoal. Não, não falo que só dá para estudar
desse jeito que eu estudei, mas para mim, eu não fui muito equilibrado mesmo. Então, mas saber falar os nãos Uhum. necessários. É claro, pô, aniversário da sua mãe, ter alguma coisa, algum compromisso familiar, realmente, aí realmente você tem que aproveitar. Você também não é um robô, mas Uhum. falar muitos não. E, cara, persistência, porque assim, eu reprovei em muita prova, assim, eu tive muito mais reprovações do que aprovações. Mas, assim, você não desanimar, saber que aquilo é um processo, você comemorar os pequenos êxitos ali, uma porcentagem maior numa prova, uma evolução de uma prova na outra, ou mesmo uma evolução dentro de uma disciplina numa prova, sabe? Fazer aquele diagnóstico pós-prova, saber realmente no que você foi mal, no que precisa melhorar, isso é muito importante e não desanimar, cara. Eu, como eu falei, eu não sou nenhum fora de série, eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa totalmente normal, só que eu, na vontade, eu cheguei lá, entendeu? E assim como eu cheguei, qualquer um pode chegar, entendeu? Nunca tive uma formação, nossa, excelente, como eu falei, vim de escola pública, mas tudo que, em vez de eu ficar me lamentando, eu sempre fui atrás para poder alcançar a galera, entendeu? Então é isso, é foco e persistência. Foco para saber falar os nãos e persistência para tomar os tombos que o próprio processo te proporciona e mesmo assim você seguir em frente que uma hora você chega lá. E TI com o professor Ramon, que o cara é referência, é muito bom na área mesmo. Se você está com problema de TI, está recomendadíssimo. É com o professor Ramon, cola no professor Ramon, estuda certinho que o cara ele sabe o caminho das pedras. É isso. Beleza, beleza, show de bola. É, Felipe, ah, cara, eu achei bem interessante, sim, já agradecendo, né, a tua participação. Eu fui vendo vários pontos em comuns, assim, com a minha própria trajetória, né? Cara, eu sempre fiz escola pública também. Escola pública é aquela Legal. história. Você tem um livro que você pode dar. Você tem livro primeiro, segundo, terceiro ano, por exemplo. Ensino médio, só falando do ensino médio, né? Aham. Geralmente você estuda só metade do primeiro nos 3 anos. Você não É. estuda os 3 livros, você estuda metade do primeiro. Então, cara, eu lembro que quando eu fui fazer a prova da Federal, para a engenharia de software, Aham. bicho, de 8 questões da segunda fase discursiva, eu só sabia uma. A única coisa Caramba. que eu tinha visto, e não é assim, não é que eu não sabia, que eu não lembrava das outras 7, não. É porque eu Nunca tinha nunca visto. tinha visto as 7, entendeu? Então, Aconteceu isso sim. no curso, no cursinho pré-vestibular, aconteceu muito isso. Eu também tive que Uhum. recuperar muita coisa que eu nunca tinha visto. A galera tava revisando e lembrando, e para mim era coisa nova. Mas isso é importante. Aquilo que eu costumo falar. Não importa de onde você vem, importa de onde é que você quer chegar. Pode ser um Falou pouco mais tudo, é isso difícil, mesmo. ou cada um tem sua realidade, mas é possível. E se a gente está aqui hoje conversando, tanto eu, você, né, tem a trajetória um pouco parecida, então, para qualquer um é possível. Para Exato. qualquer um é possível. A O gente preço, o vê. preço, o preço ele é caro, né? Não é algo. Uhum, Todo mundo quer chegar no final de semana e quer aproveitar o final de semana, sabe? Mas, pô, você tem uma vida pela frente ainda, você vai conseguir aproveitar muita coisa, sabe? Então é ali, é temporário, é algo que para uns duram menos, para outros duram mais. Mas se você seguir em frente, cara, eu tenho plena convicção que consegue chegar lá, sabe? Pode ser um pouco mais difícil, pode ser um pouco mais demorado, mas eu tenho certeza que vale muito a pena. Assim, o que você planta é realmente o que você colhe, assim, sabe? Ó, Felipe, você demorou 3,5, né, mais ou menos, para a área fiscal. Você ainda não assumiu, tá? Não. Mas eu acho que você já tem esse sentimento. Se tivesse demorado 10 anos, você ainda É, acha que valeria a pena. sim, cara. Sim, o importante é você chegar lá, cara. Não importa como. Importa é você Hum. chegar lá, você conquistar o seu objetivo. Você quer muito aquilo, velho? Vale a pena, velho. Você chega lá. Eu juro pra você, eu nunca imaginava que eu ia estar aqui dando entrevista pra todo mundo, passar em 3 fiscos, eu ia estar escolhendo pra onde eu vou. Eu juro, achei que eu sempre acreditei em mim, mas achei que eu ia passar ali na rabeira, ali em um Hum. fisco e só, entendeu? Mas as coisas acontecem naturalmente, entendeu? Você se esforça, você planta ali todo dia, acordava 4h30, 5 horas da manhã todo dia. Mas uma hora dá certo, cara. Isso aí eu sou prova viva para te falar. Beleza, beleza. Felipe, muito obrigado, né? Meus parabéns mais uma vez aí pelas aprovações. Vou te deixar com essas decisões difíceis e se vai continuar estudando para o próximo ou não, mas são decisões boas, né?
Na vida a gente sempre tem problemas, né? Problemas ruins ou problemas bons. No caso, agora tu vai ter problemas bons aí para escolher o físico. Entre esses três, tu vai ficar com qual? Só para curiosidade. O Pará ele vai chamar primeiro, eu vou pro Hum, Pará, ver como é o Pará, ver se eu vou hum, estar bem lá, se eu não vou estar. E aí, quando chamar Belo Horizonte, aí eu vou decidir, entendeu? Eu uhum. tô um pouco. Hoje eu escolheria Belo Horizonte, mas eu vou para o Pará e lá no Pará eu decido como que vão ser as coisas, sabe? Show de bola. Foi beleza, Felipe. Muito obrigado, galerinha. Obrigado aí pela audiência, obrigado aí por nos acompanhar. E já sabem, né? Quem quiser detonar em TI assim como o Felipe, vem pro TI Total. Valeu, Felipe. Um Abração. abraço, Valeu, Matheus. garoto. Tchau, tchau. Obrigado.